Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ouvir um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Na sequência do Evangelho que nós ouvimos no domingo passado. Ouçamos. Jesus estava orando em certo lugar quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tem um amigo, que à meia-noite vem procurá-lo dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada e meus filhos e eu estamos deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, ele se levantará por causa de sua impertinência e lhe dará quantos pães forem necessários. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. De fato, todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate a porta será aberta. Alguém de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Este texto nos fala da oração, do modo de orar. E Jesus ensina e apresenta o modelo de oração para nós, é o Pai Nosso. Nós aprendemos a rezar o Pai Nosso sem precisar ir à escola, sem ler um livro. Recebemos isso dos nossos antepassados, dos nossos catequistas, nossa comunidade de fé. Aprendemos a rezar esta oração. E Jesus acrescenta uma explicação. A oração deve ser insistente. E faz uma comparação de 2 amigos. Um que está dormindo já, deitado pelo menos diz o texto, e um outro que recebe uma visita inesperada. Para ser bom e ser hospitaleiro, quer servir aquela visita que chegou, aquele amigo que chegou, mas não tem nada para oferecer. Então vai pedir emprestado para um outro amigo. Essa insistência, ele não vai correr de porta em porta pedir esses pães que ele necessita. Ele bate naquela porta, porque amigos são amigos, e insiste com o amigo, até que o amigo lhe dá. Jesus diz no Evangelho: mesmo se ele não lhe der, se ele lhe der, por ser seu amigo, se não for esse o caso, ele vai dar porque você está ali importunando, ele tem que dormir. Então ele vai lhe dar os pães que você necessita e você vai servir bem a sua visita. A insistência na oração. Insistir significa não tentar a Deus, não provocar a Deus na oração. Porque às vezes nós queremos fazer isso. Queremos provocar a Deus para que Ele realize a nossa vontade. A oração é insistente. Se eu necessito, coloco diante de Deus e não arredo o pé, como nós podemos dizer, daquele momento importante da vida de oração. Lembramos do texto do domingo passado, onde Maria senta-se aos pés de Jesus, escuta suas palavras. Não perde a paciência, tem paciência, ou seja, está à vontade, sentado aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. A oração nossa de cada dia deve ser insistente. Por isso que Jesus, quando nos ensina, a pedido dos discípulos, quando ensina a rezar o Pai Nosso, coloca uma oração que é fundamental para a nossa vida de fé. Nela nós reconhecemos a Deus, que é santificador de todos nós,
reconhecemos a santidade de Deus, pedimos a Ele o pão de cada dia e pedimos o perdão dos pecados. Mas veja, a relação é a mesma. Do mesmo modo que nós pedimos o perdão dos pecados, nós perdoamos também aqueles que nos devem. Então, a oração insistente é uma oração voltada para Deus e na esperança de que Deus realize essa nossa vontade. Qual é a nossa vontade? Aquilo que Deus deixou. Então veja, há uma conformação entre a vontade de Deus e a minha vontade. E por isso que na oração nós temos que pedir o que Deus pode nos dar. Eu não vou pedir vingança, eu não vou pedir que Deus maltrate os meus inimigos, que Deus me satisfaça e não satisfaça os outros. Então essa não é a oração que se deve fazer a Deus. Não vem do Espírito de Deus. Rezar para que Deus nos atenda significa, em primeiro lugar, reconhecer que Deus é santificado, como diz no Pai Nosso. Reconhecer que Deus tem o poder de ouvir a minha prece. Dá a cada um de nós o necessário a cada dia. Perdoa os nossos pecados. Isso tudo é necessário ter em mente quando nós vamos rezar. Que a nossa oração, queridos irmãos e irmãs, seja sempre feita a partir do Pai Nosso. Não precisamos achar que rezando o Pai Nosso, de qualquer modo, nós estamos rezando bem. Não, temos que reservar um tempo, temos que meditar, temos que, rezando o Pai Nosso, quase que proferir essas palavras assim a longo prazo, para compreender o que é que nós estamos falando diante de Deus. Que a nossa vida de oração seja inspiração para a nossa prática, para o nosso testemunho, que nós saibamos testemunhar, seja como aquele que tem insistência na oração, seja como aquele que escuta a necessidade daqueles que nos procuram.